Fala, gente, beleza? Então, hoje a gente retoma aqui o nosso ciclo de entrevistas, né? Que a gente começou no começo do mês. E a ideia é conversar um pouquinho com o escritor Eliakim, né? Eliakim Ferreira, ele publicou com a gente esse livro Canteiro de Obras, né? Mas dentre outras obras, né? Ele publicou essa com a gente, mas ele publicou outras obras. E a ideia é a gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho com ele, né? Eu sou o Eduardo, né? Meu nome é Eduardo Kawamura, e eu articulo a editora Versos Encantos junto com a Laís Oliveira. E a ideia dessa editora é que a gente publique aí autores independentes, né, de forma independente, e trazendo aí as formas mais variadas aí de literatura, de textos e textos acadêmicos, né, que possam aí dar um gásinho aí na cultura, trazer coisas diferentes, né, e que não estão aí nas grandes editoras. Então, para começar, né, eu tô com 2 livros do Eliakim aqui. Né? Um é Uma Mesa de Tamanho Normal, que ele lançou agora, recente, né, um livro fantástico aqui, que é um livro de contos, recomendação minha. E esse aqui é o Canteiro de Obras. O Canteiro de Obras é um livro de poesia, né? Ele foi publicado pela gente, pela editora Versos Encantos, já tem uns meses, né? E é um livro que eu particularmente gosto muito. Né? É um livro de poesia que ele é muito bem trabalhado, são poemas com um grau de complexidade bem elevado, um livro que pede uma leitura mais cuidadosa, mais lenta, né? E assim, não é um livro para você simplesmente devorar, né? É um livro para você digerindo devagarzinho, reler, ver uma parte ou outra. Ele pede um convívio com a obra, né? Então, o Eliakim, ele publicou esses 2 livros e pra gente foi uma surpresa muito grata estar com ele, né? Porque o Eliakim, ele trouxe pra gente também uma série de outros elementos, né, para a editora. Ele tem publicado todo domingo uma crônica, né, que é um presente pra gente, né? Eu, enquanto leitor, me sinto presenteado pelas obras do Eliakim e também, enquanto editora Versos Encantos, a gente se sente assim muito prestigiado por esses textos estarem chegando e a gente colocar no site da editora. Espero muito que ele publique essas crônicas aí, né? Essas crônicas que sejam publicadas, de preferência, se ele quiser publicar com a gente também, tá super convidado aí, né? E a ideia, né? A gente fez uma conversa, a conversa com o Eliakim vai ser uma conversa bem longa, né? Quem é o Eliakim, então a gente precisa saber, né? O Eliakim, além de escritor, ele é um filósofo, né? Ele é formado em filosofia, ele é um pesquisador acadêmico da área de filosofia. E a entrevista de hoje ela vem somar aí com o que tem acontecido. Essa série de entrevistas que nós temos feito, elas podem servir, né, como um curso de literatura. Né? Então, quem está acompanhando aí pode acompanhar esse ciclo de entrevistas como um ciclo de formação literária, né, que abarca vários campos, né, desde da questão formal, da composição, né? A gente fala muito dessa questão de influências, de processo de produção. Então, a questão do caminho da edição independente. Então, essas entrevistas, elas servem como um auxílio aí para quem tem pensado aí em publicar o livro e tal. Então, essas entrevistas, elas têm um caráter também pedagógico. Então, se você está a fim de acompanhar, assistir, então pode acompanhar todas as entrevistas, né? Que cada uma vai trazer para a gente um espectro do processo editorial independente. Então, vale muito a pena acompanhar. Outra coisa importante que eu ia até pedir para vocês, né? Compartilhe a entrevista, marca os amigos. Se você conhece alguém que curte literatura, que está pensando em publicar um livro, manda os vídeos para essas pessoas, né? Que esses vídeos eles são feitos para um público específico. Qual que é o público específico? São pessoas que de fato amam literatura, né? Que tem essa relação muito forte com o texto, né? Que
que entendem que a literatura é uma construção de vida, né? Então é praticamente uma militância no campo da literatura. Então eu vou pedir para o Eliakim aí falar um pouquinho dele, né? Que eu já falei demais aí sobre o Eliakim. Então é legal ele mesmo fazer a apresentação dele, né? Então chamar o Eliakim aí, né? Fala um pouquinho pra gente aí sobre você, o que você estuda, né? As coisas que você faz, beleza? Olá, Eduardo. Muito feliz de estar aqui, sendo entrevistado por você. Representa, juntamente com a Laís, a editora Versos Encantos, que é uma editora que vem fazendo muito bem para a literatura brasileira, especialmente a literatura que vem sendo produzida em São Paulo. Como diz o título dessa entrevista, me chamo Eliakim Ferreira Oliveira, sou escritor, sou formado em filosofia pela USP. Além da minha dedicação à literatura, também me dedico ao que se chama comumente pesquisa acadêmica. Estudo no mestrado a filosofia clássica alemã, em especial a de Kant e do idealismo alemão, e já fiz pesquisas, vez ou outra volto a elas, sobre filosofia patrística e medieval, em especial a filosofia de Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho. Publiquei poesia, contos, publico crônicas todo domingo e, enfim, minhas atividades todas podem ser reduzidas a isso, a dedicação à literatura e à pesquisa em filosofia, a investigação filosófica ou a reflexão filosófica. Então, retornando, né? Continuando aqui, eu gosto muito do material do Eliakim. Eu acabei conhecendo o Eliakim a partir do Felipe Lopes, né? Que é um amigo nosso, e ele publicou um livro com a gente, que é o Conto e Reconto, e ele falou bastante. Inclusive ele fez eu conheci o Eliakim a partir de uma resenha do Felipe, um livro que chama Polióptico. Eu não tenho aqui, a gente pediu para ele, mas está esgotado, né? O Eliakim vai até comentar. Eu estou aqui com o Canteiro de Obras, né? E esse de contos, que é uma mesa do tamanho normal. Aí ao invés de eu falar, né, um montão de coisas, eu pedi para ele aqui comentar um pouquinho, aí, falar um pouquinho sobre esses dois livros aqui, e além desses, né, o Polióptico também. E você também me pergunta, Eduardo, sobre a minha motivação e quais são as minhas obras, né? Para falar um pouquinho das minhas obras, né? Eu vou contar a história do primeiro livro, que é este aqui, intitulado Polióptico, que é um livro de poesia, e que os resenhistas concordam, e concordo com os resenhistas, que é um livro que partiu de uma investigação poética, né? Não uma investigação científica ou uma investigação filosófica, mas uma investigação no sentido, digamos, mais originário do termo, que é, digamos, a busca de vestígios, né? E no caso desse livro, os vestígios todos diziam respeito à visão, ao olhar. E como é que a poesia é produzida a partir da nossa visão diante do mundo, né? Quer dizer, eu parto nesse sentido de um adágio de Poulouat, de que poesia dá a ver o mundo, né? Eu, em 2018, eu escrevi um ensaio sobre a poesia de um poeta muito importante, sobretudo para a poesia de São Paulo, um poeta que em geral é colocado como pertencente à chamada geração da década de 60,
associada ao surrealismo e à poesia beatnik, chamado Roberto Bicelli. O ensaio se intitula Roberto Bicelli, o poeta trapeiro, e foi publicado pela revista Polemos, uma revista dos estudantes de filosofia da Universidade de Brasília. Depois eu enviei este ensaio ao Roberto Bicelli e a partir de então ficamos amigos. Começamos a nos encontrar periodicamente, a discutir poesia, discutir questões literárias, e essas discussões foram me encorajando a escrever o Polióptico. Eu fui escrevendo poesia. Eu já escrevia poesia há um tempo. Eu já tinha publicado um poema em 2 antologias. Publiquei na antologia de poesia paulista, contemporânea, pela Chada Editora, e publiquei um poema depois pela antologia de poesia brasileira contemporânea pela Chada Editora. Mas aqueles poemas eu acredito que ainda não sejam o Eliakim que depois eu conheci como poeta. Quer dizer, o poeta Eliakim não tinha se encontrado ainda naqueles poemas. Embora, do meu ponto de vista, não sejam poemas ruins. Eu comecei a escrever poesia em 2019. Notei que todos os poemas se encaminhavam em direção a essa ideia de que poesia é dar a ver o mundo, né? No sentido de que a poesia é um veículo de modificação e expressão da experiência diante do mundo. Quer dizer, a poesia é um discurso que permite que nós possamos investigar o mundo também, no sentido de enquadrá-lo de outros modos, no sentido de enriquecer a própria experiência sobre ele. Aristóteles dizia lá no início da metafísica que, digamos, o sentido que mais está associado ao conhecimento, o sentido que mais agrada ao ser humano é a visão, né? E eu notei que os poemas todos se encaminhavam para esta investigação sobre a visão. Mostrei a compilação para o Roberto Bicelli, que gostou muito, e apresentou ao editor dele, Gabriel Colignac, da editora Córrego, que publicou o livro pouco tempo depois, em 15 de outubro de 2019. Depois veio em 2020 com vocês o livro Canteiro de Obras, que tem esta primeira edição e esta segunda edição. Esse livro também partiu de uma pesquisa no sentido de que os poemas passaram a gravitar em torno de certas imagens que diziam respeito ao que eu chamei de praxis dura. Quer dizer, eu queria escrever um livro de poesia sobre as atividades, sobre as coisas que aparentemente não são poéticas, mas que podem tornar-se poéticas a depender justamente da maneira como o poeta pode enquadrar esta experiência. Então, de certa maneira, é um livro que caminha também na esteira do polióptico. A poesia pode ser sobre tudo, tudo é passível de se pôr diante de nossa experiência, de um ponto de vista real ou meramente conceitual, e
poesia pode, então, tornar aquilo um objeto de sua investigação. Os poemas dizem respeito à atividade do secalheiro, do pedreiro, do vendedor ambulante, o mascate, usam a imagem do edifício, da construção, da manufatura, da artesania. De certa maneira, eu queria mostrar aí que todas essas atividades podem ser postas em analogia à atividade do poeta. O poeta também é, em certo sentido, um construtor, um artesão, alguém que ergue edifícios com palavras, claro, poesia só pode ser feita com palavras. E aí eu apresentei a vocês, por intermédio do Felipe Lopes, que já tinha publicado um livro de contos com vocês, o Conto e Reconto. E, bom, deu certo, né? Vendeu relativamente bem, e exigiu até uma segunda versão, que é essa versão que vocês acabam de me enviar, que ficou muito bonita. É um livro com este papel amarelado, com uma orelha cujo texto é do Alexandre Chigo Errara, que tinha escrito A Orelha do Polióptico. O Alexandre Chigo Errara é um excelente crítico literário que tem acompanhado meu trabalho e tem, inclusive, tornado o meu trabalho muito mais claro para mim mesmo. E ele também é autor do texto da orelha desta segunda versão do Canteiro de Obras. A poesia. Uma poesia sem poesia. Chan, que faz cair na terra o nume, que torne o nome um nada, mate toda palavra, inative qualquer verbo, seja silêncio, muda como é muda a terra, morta e feia como o bramido, e asfixiada como a lama. Lido em voz alta, os poemas eles têm um gosto aí, né, uma textura diferente dele ser lido aí, né, ser lido no papel. Inclusive eu acho que ouvir os seus poemas, né, Eliakim, acaba sendo, né, até uma experiência, talvez um caminho legal, né, porque quando você lê, você fica muito preso à questão do jogo de palavras, né? de elementos mais complexos, de um poema mais burilado, de um poema mais duro. Mas quando você ouve ele em voz alta, ressalta esse trabalho sonoro que você fez aí, o que dá uma outra dinâmica. Eu ia pedir para você, né, falar um pouquinho aí sobre as suas motivações aí, né, o que te motiva a produzir textos, né, tão bem trabalhados e tão, como eu diria assim, pensados, né? Uma poesia tão pensada, mas ao mesmo tempo uma coisa tão bonita. Então comenta pra gente, se puder aí, vamos lá, por favor, né? Qual é a minha motivação para escrever, né? Eu antigamente eu dava uma resposta, digamos, como é que eu posso dizer, uma resposta assim, frase de efeito. Eu dizia, eu escrevo para ser amado. De certa maneira, isso é verdadeiro. Ontem eu mandei a entrevista para uma amiga minha, a data da entrevista, né, e ela dizia, olha, aqui, cuidado com os 7 pecados capitais. Aí eu respondi a ela, no caso ela estava se referindo à vaidade, né? Respondi a ela assim, não, você tem razão, eu tento cometer todos de maneira equânime, eu não gosto de me concentrar em um só pecado capital. Mas na verdade, o que me motiva a escrever não é para ser amado. Na verdade, é porque eu gosto de ler. Como eu disse em uma entrevista que eu concedi lá como eu escrevo, eu gosto de ler. E gosto de ler coisas boas, coisas que me encantem.
textos que me fazem encontrar chegar àquela postura que nós chegamos diante de grandes textos, do tipo, mas que coisa maravilhosamente bem escrita, como esse sujeito chegou a isso, não é? Como a reação que nós temos quando lemos talvez o Guimarães Rosa, ou o Machado de Assis, o Ernest Hemingway ali no seu Velho Mar, né? O Flaubert no Madame Bovary, o Don Quixote, com as suas várias histórias que compõem, né, aquele grande romance do Cervantes. Eu gosto de ler coisas boas, coisas bem escritas, e a partir da leitura você vai tentando, eu vou tentando escrever, eu acho que isso acontece com a maioria dos escritores, textos diante dos quais eu possa ter a mesma reação, né? Produzir uma coisa bonita, uma coisa esteticamente admirável, um texto agradável de ler, um texto que cativa o leitor, um texto que possa levar ao leitor um outro ponto de vista, ou tornar evidente para o leitor certas coisas que não seriam evidentes se ele não tivesse lido meu texto. E é isso que me motiva a escrever, né? Seja literatura, poesia, prosa e também filosofia. É claro que, respondendo à sua questão a respeito da diferença entre prosa e poesia, né? Entre Então, você entrou no assunto aí, né? Comentou um pouquinho. Nos seus textos tem uma diferença muito grande, né? Quando você escreve poesia de quando você escreve prosa. Os seus textos poéticos, eles são muito mais, como que diria assim, mais fechados, mais difíceis de você acessar o sentido deles, né? Ele pede uma leitura muito mais atenta, né? E o seu texto em prosa, ele acolhe mais o leitor, né? Ele tem essa questão mais de, como se diz, ele tem humor também, né? É claro que eu percebo, dá para perceber, o leitor percebe que ele tem elementos ali de estruturação, uma estruturação racional muito, muito forte, mas assim, ele te leva a uma sensação que você não encontra nos poemas, né? Queria que você explicasse um pouquinho aí pra gente, né? Como que é o Eliakim, como que funciona esse processo do Eliakim, que escreve poesias, e essas poesias aí que são buriladas, né? Difíceis, duras, e o Eliakim que escreve contos e crônicas que tem esse grau de dialogar, né, com situações mais amplas, né, mais dinâmicas, e é o que eu falei agora há pouco, ele belisca ali, né, o humor ali, né, de onde que vem, como que funciona esse processo, né? Digamos assim, a diferença entre prosa e poesia, no meu caso é bem grande, né? Você mesmo já comentou comigo que meu texto de poesia é muito diferente do meu texto em prosa. Se o meu texto em poesia tende a ser duro, tende a ser pedregoso, o meu texto em prosa tende a ser mole, frouxo, né? A minha prosa é uma prosa frouxa. Essa expressão que eu uso, frouxa, tem um sentido preciso, porque certa vez o Décio Pinhatari conversava com o
o Guimarães Rosa, e o Guimarães Rosa disse para ele, né, que achava que a prosa brasileira era uma prosa frouxa, diferente da prosa do Guimarães, que era uma prosa pedregosa, por várias razões. Uma razão, digamos, mais aparente é porque, e isso o Décio verificou, o Guimarães é um autor que abusa das consoantes, que é algo que eu faço em poesia. Eu prefiro em poesia juntar certos fonemas, digamos assim, que sejam que possam retinir, possam fazer o som da colher se chocando com a taça, né? Um retinir, né? Sons, inclusive, que possam ser até desagradáveis. É uma poesia dura, né? Uma poesia que está tendendo a isso. Justamente porque eu não gosto da ideia de que a poesia tem que ser sobre sentimentos, né? Poesia não é sobre sentimento porque, quer dizer, ela até pode versar sobre sentimentos, mas ela não é feita de sentimentos porque todo texto é feito de palavra. Poesia é palavra, prosa é palavra. Talvez por um certo veso kantiano que eu tenho, nada disso acessa o mundo diretamente. Não se põe sentimento num texto, porque o texto é sempre discursivo e os sentimentos, por natureza, não são discursivos, né? Então, pode-se dizer que a minha poesia é pedregosa e nesse sentido, ela se coloca, ela põe como objeto de seu discurso aquilo que eu julgo não ser aparentemente poético. Eu não vou escrever um poema sobre amor. Não, eu não vou escrever um poema sobre saudade, sobre tristeza, não é sobre as saudades da minha terra, sobre a fulana pela qual eu nutro paixão, como o Drummond fez naquele poema lindíssimo, O Mito, não é? Eu pretendo escrever poesia sobre aquilo que o leitor não espera que possa ser objeto de produção poética. Eu tenho atualmente escrito um livro com uma amiga chamada Viviane Carnezella, e eu digo a ela, vamos escrever sobre cadeira, sobre o caixão, sobre a ponta da agulha. Não façamos poesia sobre amor, tristeza, sentimentos e assim por diante. Não vamos escrever Amar se aprende amando do Drummond, não é? O Amor Amar, os sonetos do Camões e etc. Essa postura na prosa é totalmente diferente, porque na prosa muitos dos meus textos são sobre amor, são sobre sentimentos e sobre relações humanas, de modo que isso tem a ver com tentar surpreender o leitor. A minha poesia é sobre aquilo que possa surpreender o leitor. E a minha prosa, os temas não surpreendem o leitor, eu diria, porque são temas que já foram largamente explorados, mas, digamos assim, o enredo pode surpreender o leitor. Então, nos meus
nos meus livros, no meu livro de contos, muitos contos que possam tratar de amor. Bom, a coisa não termina bem, ou não termina como eu acho que o leitor esperaria que poderia terminar. Então, eu diria que essa é a grande diferença. Agora, existem diferenças mais formais. A poesia é sintética, né? A poesia tende a ser sintética, e eu gosto que a poesia seja sintética. E a poesia tem uma preocupação formal, que eu diria mais proeminente que a prosa, no sentido de que a relação incestuosa entre forma e conteúdo não se separam, já digo de antemão, é mais evidente. Quando eu escrevo um poema, eu quero que este conúbio entre conteúdo, entre semântica e forma possa ser mais bem ajambrado. O que eu quero dizer? Eu espero que a forma do meu poema responda à semântica do meu poema. Então eu tento transformar o poema em um objeto. Como, por exemplo, quando nós observamos aquele Laocoonte, aquela escultura, e a dureza do mármore, a força do mármore, que é a matéria, digamos assim, consegue ser expressa naquela forma que são aqueles guerreiros tentando se soltar daquela cobra que os está prendendo. Nesse sentido, eu espero que, para usar expressões caras ao Ezra Pound, que o triângulo amoroso, logopeia, fanopeia e melopeia, possam estar em harmonia num poema. Eu não quero que o meu poema seja prosaico, em um sentido preciso. Eu não quero que o meu poema seja só a prosa frouxa. A prosa frouxa que é a minha prosa, né? O meu poema tem que ter, eu espero, uma preocupação com o aspecto formal, que é vastíssimo, diz respeito não só a rima, seja rima tonal, a métrica, que pode ou não aparecer, as aliterações, as assonâncias, as paronomásias em geral, mas mesmo em relação à visualidade do poema. Não quer dizer que eu faça poesia concreta, mas eu espero que o meu poema esteja bem posto do ponto de vista visual e do ponto de vista sonoro e, portanto, do ponto de vista concreto. Essa preocupação não existe tanto na prosa, embora a prosa precise ter ritmo. Então, não importa se o meu texto é poesia ou prosa, ele sempre será lido em voz alta. E muitas vezes será escrito em voz alta. O meu texto em prosa muitas vezes tem diálogos. Os diálogos precisam fluir. Quer dizer, os diálogos precisam ser verossímeis. O texto precisa ter ritmo. Quando nós lemos um texto em voz alta, é como quando nós desenhamos, fazemos um desenho como este aqui, né, no papel vegetal e o colocamos em frente à lâmpada para ver as imperfeições do desenho. É preciso ler os textos em voz alta. Então, como eu lhe disse, não há separação, não há indissociabilidade entre forma e conteúdo, entre forma e matéria. Tudo tem forma e matéria, como nos ensinou Aristóteles, inclusive os textos, certo? E é claro que aí podemos refletir sobre o que significa forma e matéria nos textos. De qualquer maneira, eu espero que esta relação na poesia se torne muito mais
muito mais evidente, e espero que o conteúdo do meu poema responda à forma dele. É mais ou menos isso. Então, muito legal. Eu fico pensando aqui, né? Olhei aqui, eu fico pensando aqui. A gente trabalha como editora independente, essa editora independente trabalha com a questão de nichos, né? E pra gente é muito legal quando o autor, né, ele alcança aí os seus objetivos, né? E aqui no Canteiro de Obras foi uma coisa muito legal, né? Que a gente conseguiu esgotar a primeira tiragem, você fez uma segunda tiragem, ela esgotou e a gente falou, cara, vamos fazer dar uma outra cara pro livro, né? Fazer ele com um papel pólen, colocar a orelha no livro e tal, para dar uma outra carinha para ele. É claro que a gente sempre fala, né, que a ideia é o texto, né? O texto no papel, chegar na pessoa, a pessoa ler na dinâmica possível, mas a gente pensou em fazer quase que uma edição aqui comemorativa do seu livro aí, porque ele chegou para bastante gente, para muita gente, né? Nós vimos, inclusive você sempre posta, né, foto dos seus leitores, acho isso incrível, né? Eu tenho vontade de copiar, mas sou tão desorganizado em relação a essa questão, né, que eu, enquanto escritor, sou completamente distante daquilo que eu faço enquanto editor, né? É uma coisa engraçada, eu acho que eu precisava de um editor. Fala pra Laís. E assim, eu acho muito legal esse negócio de você pegar as fotos, publicar e tal, e chega para muito longe, para muita gente, e das pessoas que comparam com a gente também, tem sempre comentários, né? Como que é a recepção? Como que foi? Como que tá sendo? Como é que foi a recepção dos livros, da obra, né? Como que as pessoas receberam, né? Tanto o Canteiro de Obras quanto os outros, né? Como é que foi esse processo? E pro pessoal que está assistindo aí, né? O vídeo é gravado, né? A gente fala que assim, a gente gostaria até de fazer ao vivo, mas quando a gente faz ao vivo a gente perde muito da qualidade, né? Então a gente preferiu fazer esse ciclo de entrevistas justamente por ter essa característica mais formativa, né? Assim, dessa forma, né? E aí, se você puder comentar aqui embaixo, porque a gente tá aqui, né? Tá todo mundo aqui, todo mundo acompanhando. Se você puder comentar alguma coisa, dizer que você tá curtindo, se o som tá bom, né? O que você tá achando. Se tiver pergunta pro Eliakim, quiser comprar o livro do Eliakim, ele tem, né? Pra vender os dois, beleza? Então vou passar a palavra pro escritor aí, comentar um pouquinho aí, beleza? Vamos lá. Agora, esses livros foram bem recebidos. O Polióptico foram bem recebidos, né? Quer dizer, do ponto... O que seria bem recebido? Vendeu, tudo que eu tinha vendeu. O Polióptico, por enquanto, está esgotado. Mas logo o meu querido Gabriel Golignac vai imprimir mais. Ele está estabelecendo uns contratos com umas distribuidoras. Vocês viram que o Canteiro de Obras vendeu muito bem, a ponto de exigir uma segunda edição. E agora, uma mesa de tamanho normal, que é este livro de contos que eu publiquei pela Ibis Libris, da grande poeta, escritora em geral, que faz de tudo, traduz, escreve crônicas, contos, Teresa Cristina Roque da Mota, e que tem tido uma boa recepção. Já tem duas resenhas que podem ser encontradas lá no meu blog, ele aqui, ferreiraoliveira.blogspot.com. E os temas são prosaicos, no sentido de que há uma tendência ao humor. O Alexandre Chiguerrara chegou a dizer que são textos bastante influenciados pela grande crônica brasileira, e eu diria que sim, né? De Fernando Sabino até Luiz Fernando Veríssimo, passando por Stanislau Ponte Preta, Paulo Mendes Campos, e claro, Rubem Braga, né?
E assim, pra gente continuar um pouquinho mais, né? Eu percebo muita coisa aqui nas obras do Eliakim, na hora que eu lembro, que eu leio, que uma coisa que as pessoas, a gente não, a gente tem uma mania ruim. Eu acho que é uma mania ruim de de, de tentar aquela ideia romântica, né, do gênio, né, que é o único, e a gente acaba esquecendo uma característica fundamental dentro do processo de escrita, que são as referências que ela aparece no texto, né? Que todo o texto ele é, na verdade, remete a diversos outros textos, porque não existe um grau zero de escrita, né? Toda escrita ela se baseia a partir de uma língua pré-determinada que ela já existe, já produziu e já tiveram leituras, então sempre tem, né, esse processo de diálogo dentro da obra. Nos livros do Eliakim, a gente percebe aqui muita coisa, né? Principalmente no livro de poesia, tem toda uma tradição aqui de escritores de literatura brasileira que a gente observando, assim, a gente já percebe aqui que a linha que o Eliakim percorre aí de uma poesia mais trabalhada, que a gente costuma falar mais dura, né? Que passa por João Cabral, passa por Concretos, passa por uma série de pessoas que lidam com essa poesia mais... como que fala? Mais arquitetada, talvez, né? Talvez seja essa palavra. E eu não sei, né? Algumas pessoas esquecem também, mas o próprio modernismo brasileiro, né? Ele nega a forma, mas de uma forma extremamente concreta, né? É engraçado, né? E a gente tem isso na literatura, acho que remete até a os parnasianos e coisas parecidas, a poesia, né, que tem uma característica mais... Até os clássicos e medievais você encontra esses elementos, né? Então você vai encontrar muita coisa aqui em termos de referência, na prosa também, né? A prosa do Eliakim tem muita coisa que a gente percebe aqui, né? Na dinâmica do texto, a prosa, ao mesmo tempo que você tem o elemento do texto rápido, que é mais característica de uma escrita mais ligada a uma outra escola, talvez Ernest Hemingway, coisas parecidas, mas assim... Eu ia pedir pro Eliakim falar justamente disso aqui, das influências, né? Comentar um pouquinho sobre as influências que ele se utiliza para publicar esses dois livros aqui, e o terceiro também, e outros que virão, né? E você me pergunta, Eduardo, a respeito de minhas influências literárias. Eu já falei de algumas delas, né? A crônica brasileira me agrada muito, justamente por ser frouxa. Isto é um adjetivo que diz respeito à qualidade da crônica brasileira. Ela é gostosa de ler, ela é agradável, ela faz com que nós, enquanto estamos lendo, demos um sorrisinho, não é? E mostremos ao outro, veja só que coisa engraçada. Então, ela me agrada muito. Eu gosto que o leitor tenha, no caso da prosa, sobretudo, tenha prazer em ler. Na poesia, eu espero que ele encontre algumas pedras no caminho, né? E poesia é coisa, né? Uma coisa que você vai construindo. Como eu digo, né? Um objeto. Espero que ele encontre alguma resistência desse objeto que é a poesia. Mas a prosa não. Eu espero que a prosa seja gostosa de ler. O que não quer dizer que ela seja superficial em absoluto, mas que o texto flua, né? De modo que eu sou muito mais próximo de Machado de Assis nesse sentido, a quem a crônica brasileira deve muito, do que a Guimarães Rosa. Justamente porque a prosa do Guimarães Rosa é pedregosa. E na medida em que me agrada muito a distância da terceira pessoa, eu sou muito mais ligado ao Fernando Sabino, de Um Encontro Marcado, do que as crônicas da Clarice Lispector, sempre muito intimistas, né? E um autor que me ensinou
a escrever diálogos, por exemplo, foi o Ernest Hemingway. O diálogo é sempre uma questão para um prosador, não é? Ernest Hemingway me mostrou como seria um bom diálogo bem escrito. Não só o Hemingway, mas sobretudo o Hemingway. Também eu cito o Dalton Trevisan, que é um gênio do conto brasileiro, que escreve diálogos maravilhosamente bem. Aliás, a presença do narrador é uma presença muito tímida. Dalton é um texto que vai se tornando dramático. Os textos do Dalton vão se tornando dramáticos. Então, isso me agrada muito. De modo que você deve ter percebido numa mesa de cinema normal, muitas vezes eu prefiro que o narrador não apareça tanto. Eu quero que as personagens apareçam, que as personagens ajam, né? Daí a importância dos diálogos, dos verbos. Eu não gosto de textos. Não é que eu não gosto. Não é comum que eu escreva textos em prosa literária, que sejam crônicas, sejam contos, muito reflexivos. Voltando aqui, rapidinho, né, para não atrapalhar as ideias do escritor, aproveita e fala um pouquinho, né, você é filósofo, né, acho que você já comentou que que o seu campo de pesquisas é o idealismo alemão, né, que é uma praia super pesada, mas super bacana. Eu gosto bastante, né, de algumas coisas do período, e principalmente que eu me coloco no campo marxista, né, e o campo marxista ele surge daí, né, então não tem como negar. E aí eu queria pedir para você falar um pouquinho disso, né? Como que a filosofia aparece nas suas obras, se é que aparece, né? Porque eu conversei com o Felipe, e o Felipe também é filósofo, inclusive estudou com você, né, junto contigo. Ele falou muito sobre essa questão da filosofia na literatura, né? Como a filosofia alicerça aí muito do que ele produz. Como que a filosofia chega no seu trabalho, né? E aí isso diz respeito à sua pergunta sobre a influência de ser filósofo na minha criação literária. Eu diria que ela não é muito grande. Eu acho que um bom texto em prosa é um texto que conta bem uma boa história. Ou até conte bem uma má história, mas torne a má história uma boa história porque a conta bem. E acho que o que as pessoas querem é justamente isso. As pessoas querem ouvir boas histórias. As pessoas adoram fofoca, as pessoas adoram ouvir causos. Passamos a vida inteira ouvindo e contando histórias para os outros. Você não sabe a última, nós dizemos, né? Deixa eu te contar essa. E assim vamos. De modo que... E é justamente, quer dizer, as sociedades começam assim, não é? Sociedades começam com um velho, como eu diria, um velho barbudo, ou uma velha senhora, em torno da qual as pessoas se sentam à noite, perto de uma fogueira, para ouvir as histórias. Essas histórias eram mitos, né? E como no caso dos mitos gregos, não é? Mas que faz parte de todas as sociedades, sejam sociedades primitivas, né? Primitivas ou não, né? Ameríndios, bárbaros, gregos, todos tinham esse velho, que era um cacique, um druida, um sacerdote, em torno do qual se sentavam à noite para ouvir histórias. Os textos mais antigos da civilização ocidental, que são os textos de Homero, a Ilíada e a Odisseia, nasceram da oralidade. Tanto é que é uma questão
a autoria desses textos. Provavelmente não foi Homero o autor, Homero foi o compilador, Homero foi quem escreveu, né? Homero foi o ghostwriter desta civilização oral. Então, eu prefiro que a prosa seja uma prosa dinâmica. E por prosa dinâmica, eu entendo uma prosa que apresente ações. As coisas aconteçam. Nas histórias, as coisas acontecem. E nós queremos ouvir coisas que acontecem, coisas acontecidas. De modo que a filosofia não ajuda tanto nisso, porque a filosofia não diz respeito ao particular. A filosofia diz respeito ao universal, aos conceitos, que são esquemas através dos quais nós interpretamos a nossa experiência do mundo. E são universais, portanto, quer dizer, o conceito é aquela representação dentro da qual cabem muitas representações. De modo que ele não pode ser algo em particular, ele tem que ser algo universal. O conceito de substância, o conceito de homem, né? O conceito de Deus, o conceito de quantidade, qualidade, etc, etc. Isso não cai bem em prosa. Então, eu diria que não influencia tanto a filosofia em geral. Talvez alguns autores, alguns filósofos. E neste livro, Uma Mesa de Tamanho Normal, existem algumas epígrafes. São 3 epígrafes, todas de um mesmo filósofo, Pascal, todas extraídas dos pensamentos de Pascal. Mas Pascal não é um filósofo, eu diria, convencional. Pascal, nos pensamentos, ele lida pouco com os conceitos, e talvez eu esteja aqui cometendo um crime filosófico, e espero que a polícia filosófica não me autue por isso. Mas Pascal, muitas vezes, está preocupado com situações, né? Com situações que sejam exemplos da tese que ele está defendendo. E nesse sentido, cai bem uma epígrafe de alguns contos meus, sobretudo aquilo que ele diz a respeito do amor, por exemplo. Então, o filósofo reflete sobre o amor pode se pôr como um conceito filosófico, e Pascal, para tratar do amor, apresenta certos exemplos em particular. E aí esses exemplos em particular me auxiliaram a desenvolver uma história. Então, digamos, eu me preocupei em dar os devidos créditos, né, ao meu influenciador, que foi Pascal, e pus ali uma epígrafe de Pascal. Mas é isto, quer dizer, de modo que quando eu escrevo prosa literária, eu não faço filosofia. E quando eu escrevo filosofia, eu prefiro não fazer prosa literária, embora eu acho que a prosa literária influencie muito mais a filosofia do que a filosofia influencie a prosa literária. Agora, vamos dizer assim, poesia também não, porque poesia não é... Hegel dizia isso, né? A arte é a aparência sensível da ideia, né? Então a arte não é conceito, a arte não é pensar. Para ele, a poesia não seria pensar, né? É claro que nós devemos entender bem o que Hegel está chamando de pensar. O pensar para Hegel diz respeito ao conceito. E o conceito é um universal concreto, né?
aproveitar aí a conversa aí, né, gente? Dar uma cortada aqui. E para quem tá acompanhando aí, né, pedir pro pessoal, pode fazer pergunta, estamos por aqui. O vídeo é gravado, como eu falei aqui, mas pode fazer pergunta, pode fazer comentário, né? Manda esse vídeo para pessoas que amam literatura, né? Então, o Eliakim é um escritor jovem que está chegando, mas tem muita coisa para falar, muito texto bacana, né? Então, legal pra caramba a gente poder conhecer a obra. Então, quem puder aí, né, falar com o autor para adquirir o exemplar, ler, né? Tá aqui com a gente sempre. Tem uma ideia da gente fazer um ciclo de leituras junto com o autor, então ele vai participar desse processo aí junto com a gente. Então passem aí a ideia para frente aí. E vou deixar aí pedir para ele aqui continuar falando um pouquinho sobre essa questão do poema, como é que ele vê, né, essa visão dele, né, do processo criativo e tal, do poema, como que se dá, né? Eu diria assim que poesia tem a ver com pensar, no sentido de que um poema, como diz o Paulo Henriques Brito, numa entrevista que ele concedeu a mim, nada pior do que um poema sincero. Quer dizer, um poema sincero e espontâneo, em geral, tende a ser ruim. Quer dizer, a poesia exige trabalho também, pensamento, né? Para não ser uma poesia excessivamente prosaica, né? Que é o que nós encontramos muito por aí. E de modo que você se pergunta, mas por que razão você pulou de um verso para outro? Na verdade, não há muita razão pela qual ele explique o fato de ele ter pulado de um verso para outro. Aquilo muito bem poderia não estar em verso, poderia ser um texto em prosa. A discussão aí vai longe, porque é claro que os textos de Manuel Bandeira muitos poemas dele são poemas prosa, né? Mas mesmo que seja um poema em prosa, existem aspectos poéticos. As imagens, as metáforas, a metonímia que aparece ali, enfim, é um trabalho do pensamento também. Este pensamento que é um pensamento que diz respeito à reflexão sobre o trabalho poético, né? E que nos diz respeito ao conceito, que é algo que a filosofia lida, que são esses universais. Nós ficamos lançando de lá para cá para tentar entender o mundo que se apresenta diante de nós. Por isso que a filosofia diz respeito a definições, né? Exposições, proposições, né? No entanto, e aí está, como dizem, o pulo do gato. No Canteiro de Obras, eu tentei tensionar estes métodos de exposição em filosofia com a poesia. Então, há um poema lá que eu apresentei como se fossem proposições. Um outro poema que é apresentado em parágrafos. Há um outro poema que é apresentado como se fosse uma antinomia. Há um capítulo da Crítica da Razão Pura, que é o capítulo das antinomias. Basicamente, é a apresentação de um problema filosófico a partir de uma tese e de uma antítese. Então, eu tentei apresentar a poesia deste modo. Digamos que é um jogo aquilo, para encontrar outras maneiras de, a partir de uma contaminação formal, que é meio artificial, porque ela não é só formal, porque não existe só a forma sempre está associada ao conteúdo, mas a partir dessa contaminação encontrar novas maneiras de escrever poesia, que é algo que me interessa, novas maneiras de escrever poesia, quer dizer, não escrever a poesia de maneira sempre do mesmo modo, tensionar os textos, juntar líquidos que sejam immiscíveis. Então, e aí eu mesmo me acabo me colocando em uma enrascada,
quando eu digo que uma coisa é filosofia, outra coisa é poesia, tudo isso também é meio analítico, porque elas podem também, você pode tensioná-las e juntá-las, e como fio desencapado. Os primeiros filósofos, você se lembra bem, escreviam poesia, né? Os primeiros filósofos escreviam poesia. Parmênides escrevia um poema, Péricles também, escreviam em elegias, né? E Aristóteles diz na metafísica que aquilo que impulsionava o philomitos, quer dizer, o amigo do mito da palavra poética, era o mesmo que impelia ao trabalho do filósofos, o amigo do saber, que era a mesma coisa, o mesmo sentimento. Aliás, era um sentimento. Em grego é thaumazen, é o espanto, o maravilhamento, né? E então, eu diria que elas não são tão distintas assim. Mas o que eu acho interessante é aproximar aquilo que nelas não é parecido. Quer dizer, trazer as proposições do método geométrico que Descartes, Spinoza, Euclides se utilizaram para dentro da poesia, né? Ou o método de exposição da crítica da razão pura, né? Que é um método de apresentar uma analítica, depois uma dialética, um método de enriquecimento de conceitos, também trazer para dentro da poesia e para justamente gerar um curto-circuito, quer dizer, fazer com que a coisa, o que dali, dessa mistura, nasça algo novo. Isso eu acho interessante fazer e fiz. E nesse livro, Canteiro de Obras, que vocês publicaram, vocês notaram lá. Depois eu falarei a respeito do próximo livro que eu estou escrevendo com a Viviane, que são disputações poéticas. Como faziam na Idade Média, né? As disputações metafísicas, as disputas em geral, em que apresentavam ali um sic e um non, duas teses que se opõem, para chegarem ali a uma tese, como fez Pedro Abelardo, certo? O título remete também às disputações metafísicas do Soares, que não é um autor medieval, é um autor do século XVII, mas que, do ponto de vista de suas investigações filosóficas, remete ao pensamento medieval, certo? Então, tudo isso faz parte, né? Tudo isso faz parte, esse jogo entre gêneros textuais da filosofia fazem parte também do trabalho poético. Embora eu creia que a poesia tem a ver com a síntese, sobretudo, com o particular, e que a filosofia diz respeito aos conceitos. O que significa isso? Poesia lida com representações particulares e filosofia com representações universais, que são essas representações sob as quais muitas representações particulares podem ser, usaria uma palavra, um jargão, subsumidas. Mas isso me interessa muito. O que interessa é que não são a mesma coisa. Pelo menos no meu trabalho, embora eu acredite que possam ser a mesma coisa. Como eu lhe disse, houve filósofos que escreveram poesia. Então, Eliakim, você é um pesquisador aí da Universidade de São Paulo, né? Você está desenvolvendo uma pesquisa no departamento de filosofia lá, e é um estudioso de filosofia, claro, né? A gente, afinal de contas, né? É o seu campo de pesquisa.
existe uma relação mais direta entre essas coisas? Eu perguntei isso aí, mas vou insistir um pouquinho mais aí. Você me pergunta a respeito da minha pesquisa acadêmica, se isso influencia, né, a minha produção literária. De certa maneira, eu já apresentei algumas respostas a isso. Eu diria que, em certo sentido, sim, eu estudo a imaginação na filosofia. É um dos assuntos que mais me interessa. Em 2016 ou 2017, eu publiquei um artigo sobre o caráter imaginativo da memória no livro 2 da Ética de Spinoza. E depois eu publiquei alguns artigos, 2, sobre um diálogo de Santo Agostinho, o De Quantitate Animae, em que Agostinho também trata de como a alma retém as sensações, o que também diz respeito ao trabalho da imaginação. E atualmente estudo a imaginação na primeira crítica de Kant, a crítica da razão pura, e a terceira crítica de Kant, a crítica da faculdade de julgar. A imaginação me interessa muito, quer dizer, a nossa capacidade de ordenar, transformar, modificar as imagens que nós aprendemos através de nossos sentidos. A imaginação é fundamental para o conhecimento, quer dizer, a imaginação, para Kant, por exemplo, estabelece a mediação entre a nossa faculdade receptiva, a nossa faculdade da sensibilidade e a nossa faculdade espontânea, que é a nossa faculdade de conceitos. Quer dizer, um conceito precisa referir-se a essas sensações. Há no meio uma faculdade anfíbia, uma faculdade que pode ser tanto sensível quanto intelectual, que é a imaginação. É uma faculdade que produz, atua, estabelece, sintetiza, unifica, sintetiza as nossas intuições, que são estes objetos indeterminados, esses objetos indeterminados que nós recebemos através dos nossos sentidos. E ela tem um papel muito importante na produção artística. A imaginação, para que nós produzamos juízos estéticos, por exemplo, um juízo do tipo: esta rosa é bela. Existe do ponto de vista kantiano, um jogo entre a imaginação e a nossa faculdade conceitual, o entendimento, que é uma faculdade que diz respeito à nossa produção de juízo. É uma harmonia entre essas duas faculdades. Kant diria, eu acredito, que o trabalho poético dependeria desse livre jogo entre a nossa imaginação e o nosso entendimento, que é a nossa faculdade de conceitos, né? Então, eu acho que sim. Quer dizer, a minha produção acadêmica, em alguns momentos, responde a certas questões que aparecem na minha produção artística, poética e de textos em prosa. Então, mas veja, essa influência não é direta, né? Como eu disse, quando eu estou escrevendo poesia, eu não estou fazendo filosofia, né? Então, caminhando aqui, né? A gente está caminhando aí para as últimas intervenções. Pedir um pouquinho aí pro Eliakim
falar sobre, se você pode falar um pouquinho aí sobre essa trajetória do escritor independente, que nas outras entrevistas, né, todo mundo falou um pouquinho e tal, né, comentou, então são perspectivas diferentes, né, ia pedir para você compartilhar um pouco dessa sua experiência, que você trafegou por 3 editoras diferentes, né? Então você veio aqui com a gente na Versos Encantos, né? Publicou o Polióptico em outra, publicou uma mesa de tamanho normal numa outra terceira editora. Então acho que você tem bastante coisa para falar pra gente, né? E eu sei que você tem experiências boas, né? Todas as 3 foram experiências boas. Então fala um pouquinho aí sobre como que você vê, como que você sente, né? Se sente enquanto um autor que está publicando aí numa escritora independente. E também falar sobre perspectivas, né? Como que você, o que você tem aí enquanto novas produções, novos planos, né? Fala um pouquinho aí pra gente também. E você me pergunta sobre a minha trajetória de autor independente. Eu contei um pouco dela, né? A Córrego dependeu de conhecer o Gabriel Polignac, que publicou o Polióptico, é também uma editora independente, publiquei sem custos nenhum. Pretendo publicar mais coisa com ele. E apesar de não estar no topo do mercado editorial, as vendas foram boas, a difusão foi boa, de modo que podemos concluir, pelo exemplo da Córrego, pelo exemplo da Versos Encantos e também da Ibis Libs, que as editoras independentes são editoras que, apesar do pouco com que trabalham, fazem o mercado editorial também se dinamizar. Um outro exemplo poderia ser a editora Patois, né? Cujos autores até foram para a lista de concorrentes do Prêmio Jabuti, né? E então elas têm crescido e têm mostrado que existem outros meios que não sejam aqueles do topo do mercado editorial, através dos quais os autores, as pessoas que desejam escrever, publicar, serem conhecidas por seu trabalho, possam difundi-lo, né? De modo que, como eu disse, o trabalho de vocês tem sido muito importante, vocês têm publicado autores muito bons e que têm felizmente, encontrado o seu público, né? Nos 2 casos, quer dizer, nos 2 casos, da Córrego e da Versos Encantos, dependeu simplesmente de conhecer alguém que os conhecia. Conhecer o Roberto Vicelli, que conhecia a Córrego, que já tinha publicado a 2ª edição do livro dele, Antes que eu me esqueça. A primeira edição foi publicada em 1977 por uma editora do Cláudio Willer, e a 2ª edição em 2017, se não me falha a memória, pela Córrego. Publicou um grande autor, quer dizer, um autor que já era reconhecido no cenário literário brasileiro. O autor da turma lá do Cláudio Willer, o Roberto Piva, Antônio Fernando De Franceschi, Jorge Malter, etc. E a Versos Encantos conheci um autor que tinha sido publicado por ela, o Felipe Lopes, e, bom, a relação que nós tivemos foi uma relação cordial, uma relação fácil de vocês valorizaram o meu trabalho, vocês fizeram uma boa edição, uma boa divulgação dele, de modo que isso nos faz concluir que as editoras independentes podem ser boas editoras, podem ser editoras que
permitam que o autor se insira em um nicho do mercado editorial, né? Que não é, claro, o grande mercado, mas ele pode vender o próprio livro, vocês podem vender o livro dele e assim vai, né? Acho que o futuro vai ser as editoras independentes, eu acredito, porque é muito difícil, não é fácil entrar numa grande editora, né? Elas são muito fechadas, muitas vezes publicam só aqueles que elas já publicaram, ou publicam livros grandes autores, né? E novos lançamentos. Eu pretendo publicar um livro com crônicas e contos. Muitas das crônicas publicadas por vocês no site da editora, e contos ou crônicas que nós não sabemos se são crônicas ou contos. Eu mandei uma crônica para um amigo, comentou assim, mas isso é um conto. E nós atualizamos, então, aquela discussão que havia entre o Fernando Sabino e o Mário de Andrade em carta, né? O Fernando Sabino reclamava que alguns críticos disseram que o primeiro livro de contos dele, que era Os Grilos Não Cantam Mais, era um livro de crônicas. Ao que o Mário de Andrade respondeu a ele: não importa o gênero, né? Crônica é aquilo que conto ou crônica é aquilo que o autor diz que é conto ou crônica. De modo que existe algo de vago na distinção entre conto e crônica. E tem a ver com aquilo que eu dizia antes, né? No fim das contas, o que nós temos são histórias, né? De modo que é difícil você separar, dizer que isto é um conto, né? Não é uma crônica, isto é uma crônica, não é um conto. No fim, o que interessa mesmo é a opinião do autor, né? De modo que, então, seria um livro em que haveria contos e crônicas e o autor não diria o que é conto e o que é crônica. O leitor é que tomaria essa decisão. No fim das contas, o que interessa é que eu estaria contando histórias. E eu não sei bem o título ainda, pensei em algo do tipo assim, o subtítulo, né? Para ler no ônibus. Justamente por essa pela importância que eu dou à escrita gostosa, como me disse um amigo, né? Me disse gostoso de ler. Algo que as pessoas poderiam ler no ônibus. O que não é comum, né? As pessoas leem cada vez menos livros nos ônibus, leem mais o celular, né? A gente podia fazer uma edição em e-book e as pessoas poderiam ler no celular também o livro. E eu estou escrevendo um livro com a Viviane Carnezella, um livro um pouco complicado, porque depende de livro de poesia a 4 mãos, quer dizer, ela escreve um poema sobre um tema e eu escrevo uma resposta ao poema sobre o mesmo tema. São as disputações poéticas. O poema dela vai ser uma tese, o meu a antítese, o meu tese, o dela antítese, um sic e um non. E aí eles seriam postos em tabelas, com antinomias, como na Crítica da Razão Pura, né? Um poema aqui e outro poema aqui do lado. Estamos trabalhando nisso, mas seria um livro que eu gostaria de escrever. E eu queria escrever um romance, né? Mas aí depende de muito estudo e muito trabalho, eu preciso ler muito mais, escrever mais. Eu não acho que eu esteja preparado para escrever um romance, não tenho tempo hábil para isso, mas espero um dia trabalhar num romance. Caminhando para o final, né? E pedir para o Eliakim fazer as últimas considerações, né? E para a gente poder fechar a entrevista e tal. Lembrando, né, que você pode adquirir as obras com o próprio autor, né? É o que a gente sempre fala, preferencialmente com o próprio autor. O Canteiro de Obras, nós temos à venda,
Mas a gente prefere que você compre com o autor enquanto ele tiver. Espero que esgote novamente para a gente voltar a vender, porque a gente prefere vender os livros depois que a tiragem do autor se esgota, porque esses livros, o autor, a venda dos livros financia o processo de publicação do autor. É assim que a gente organiza as coisas, né? E aí, quem que puder comprar junto com o Eliakim, ele tá aí, né? Fácil achar, ele tá aqui nos comentários, a gente vai pôr as referências do autor. E aí eu vou pedir pro Eliakim fazer aí as considerações finais, o comentário que ele quiser, para finalizar, tá legal? E eu já volto. E então, para finalizar, eu agradeço a paciência de vocês, agradeço o trabalho literário que vocês fazem, agradeço aos espectadores que estão nos assistindo. Recomendo que eles comprem uma mesa de tamanho normal, pode ser adquirido comigo mesmo, pelas redes sociais, Facebook, Eliakim Ferreira Oliveira, pelo meu e-mail, eliakim.oliveiras@gmail.com, pelo meu Instagram, @Eliakim Ferreira Oliveira. O Canteiro de Obras agora com essa segunda edição, muito bonita, muito maleável, um texto de orelha, e que pode ser adquirido comigo ou com vocês da editora, e logo eu anunciarei onde o polióptico poderá ser novamente comprado. O meu editor da Córrego, o Gabriel Colignac, está trabalhando nisso. Enfim, é isso. E foi isso aí, gente. Queria agradecer muito, né, todo mundo que acompanhou, né, a jornada aí. Lembrando, né, que isso aqui funciona praticamente como uma grande aula de literatura e ela complementa as outras entrevistas, né? Então, eu acho que a nossa contribuição vem nesse sentido, né? Que a gente tem construído aí a partir das entrevistas um grande roteiro aí que pode ajudar você aí que está pensando em escrever um livro, coisas parecidas, a se organizar. Tem muita coisa aí em todos os outros vídeos que a gente postou. Queria agradecer muito ao Eliakim, é sempre um prazer estar com ele, conversar, trocar ideia, discutir e falar que em nome da editora que as portas estão sempre abertas para ele, né? Se ele quiser publicar as crônicas que ele tem escrito aí, publicado lá no blog da editora, tá o convite aí, né? Então vamos juntar mais um montão de crônicas. E qualquer outra coisa que você quiser publicar com a gente, aí manda o material que a gente conversa, a gente analisa, a gente dá os palpites, que estamos, né, de portas abertas aí para qualquer material que você tiver aí, tá legal? E agradecer a todo mundo que acompanhou novamente, né? A sexta-feira que vem tem um bate-papo que e não é, né? Não é tão literário, que é uma autora que vai falar sobre pedagogia, mas também tem muita literatura envolvida, né? Então agradecer muito aí todo mundo que acompanhou, agradecer o escritor, e semana que vem tem mais aí. Grande abraço para todo mundo.